Tratar sobre educação pode gerar algumas polêmicas, porque quase todo mundo tem opinião formada sobre o sistema educacional, sobre o ensino. Até pessoas que nunca observaram nenhuma estatística, mas imaginam, pensam algo sobre educação. Isso se justifica muitas vezes porque grande parte da população no Brasil e no mundo entrou em algum momento no sistema educacional. Mas infelizmente uma parcela muito significativa da humanidade nunca teve essa oportunidade, né? Então a ONU apresenta que cerca de 758 milhões de pessoas sequer aprenderam a ler e escrever. No Brasil, esse número chega, segundo o IBGE, a 11 milhões de brasileiros e brasileiras que não sabem ler e escrever, são analfabetos. Na outra ponta, nós temos que, por exemplo, se considerarmos o Brasil, 21% dos brasileiros têm graduação. Se nós formos observar na Europa, 1/3 dos europeus têm graduação. Se nós observarmos na Espanha, 1/4 da população tem a graduação, tem o ensino superior completo. O que nós vamos abordar aqui são questões estatísticas, questões relacionadas à educação, mas com um foco naquelas pessoas que desejam principalmente uma experiência de educação fora do Brasil, porque esse é um dado que também é apresentado por importantes instituições mundiais, como a OCDE, o Fórum Mundial, o Fórum Econômico Mundial, a Organização das Nações Unidas e a própria União Europeia apresentam vantagens, benefícios para as pessoas que adquirem experiência de aprendizagem fora dos seus territórios, fora dos seus países. Então, vamos pegar todas essas questões e apresentar aqui algumas dicas para aquelas pessoas que principalmente desejam estudar fora do Brasil, ter uma experiência de ensino fora do território brasileiro. Mas antes de seguirmos para a nossa exposição, eu queria te convidar a seguir o nosso canal, se você ainda não está nos seguindo, a marcar o sininho para receber as informações de quando nós publicarmos novos vídeos. E no final, se você gostou desse vídeo, dá o seu like e se não gostou, inclusive dá o seu dislike, porque isso é importante para a gente. Claro, seus comentários são fundamentais. O nosso projeto se chama Colaborar. Então, projeto Colaborar. É dizer, nós precisamos da tua participação para saber onde nós estamos acertando, onde nós estamos errando, onde nós podemos melhorar. E aqui é uma troca de experiências. Então, eu te convido também a comentar esse vídeo no final. Tratar sobre educação é polêmico porque, como dito antes, as pessoas têm opinião formada sobre educação. Infelizmente, muitas delas não têm a formação adequada, não têm dados, não têm evidências para comprovar a opinião que elas estão expressando. Então, o sistema educacional existente, ele tem problemas, é evidente. A gente que trabalha com educação há mais de 20 anos, nós sabemos de muitos dos problemas. E não só porque trabalhamos nos sistemas educacionais, mas também porque estudamos o tema. Então a gente pode vislumbrar, pode identificar a partir de dados, evidências, algumas instabilidades, algumas crises dentro do sistema educacional que podem ser alteradas. A gente pode observar, inclusive, na literatura. Então, citando dois autores, rapidamente, dois autores contemporâneos, tem o Kai-Fu Lee, que é um investidor potente, mas também que é uma pessoa que pensa, que desenvolve a inteligência artificial. Ele trabalha com a ideia de que o sistema educacional existente, ele não está preparando as pessoas para as demandas do futuro. E quando nós estamos falando de futuro, nós estamos falando dos próximos 10 anos. Inclusive, em janeiro, nós publicamos aqui no nosso canal, o professor Leonardo Soares publicou um vídeo que apresenta uma projeção do Fórum Econômico Mundial que diz que 85 milhões de postos de trabalho vão ser eliminados nos próximos anos. É verdade que mais de 90 milhões de novos cargos, novas funções laborais seriam criadas nesse mesmo período. Só que há uma mudança, há um espaço, um vazio entre as pessoas que vão perder os empregos, que seriam mais relacionadas a trabalhos manuais, trabalhos mecânicos, e os postos de trabalho que seriam criados no setor
de informática, no setor de inteligência artificial. Veja lá o vídeo que você vai aprender bastante sobre isso, não vamos ficar aqui repetindo as informações. Mas o que nós podemos ver é que o Kai-Fu Lee, ele comprova, ele evidencia com bastante dados que nos próximos anos, os jovens que estão no sistema de ensino, eles terão que ter uma capacidade de resiliência muito maior que nós, que somos, por exemplo, da geração X, como é o meu caso, temos. Então, os jovens que estão no sistema de ensino hoje, eles devem ser preparados para um mundo que é muito mais dinâmico, que é multitasking, que é um mundo que se altera numa velocidade quase inimaginável. Então, esses jovens, eles devem se preparar para um mercado de trabalho que requer dele uma capacidade de mudança rápida. E nesse sentido, o Kai-Fu Lee é convergente com as ideias do Yuval Harari, que é um importante historiador israelense que publicou alguns best-sellers nos últimos anos. Ele também diz algo muito semelhante, que o sistema de ensino contemporâneo ele não atende às demandas do presente e muito menos dos próximos anos, que vai exigir justamente isso que nós apresentamos, a capacidade de resiliência, de transformação rápida. E aí vamos apresentar um exemplo sobre isso. Uma pessoa que tem uma formação elementar, um ensino básico, quer dizer, o ensino médio no Brasil, essa pessoa, ela tem uma limitação de formação. Ela não vai ser capaz de se reinventar em pouco tempo para trabalhar com, por exemplo, inteligência artificial. Então, ou para trabalhar com até um sistema de informática, muitas vezes. Então, isso é visível, a gente pode identificar isso nos setores do mercado laboral e também nas estatísticas. Quando a gente pega dados do Brasil e dados do exterior, eu vou apresentar aqui alguns dados sobre a situação espanhola, porque tem como objetivo aqui a dica para aquelas pessoas que desejam fazer uma experiência, ter uma experiência de ensino, de aprendizagem fora do Brasil, porque isso é uma demanda também da sociedade. Porque hoje, e até o Yuval Harari e o Kai-Fu Lee apresentam que a pessoa ela tem, o trabalhador do futuro, vamos chamar assim, o cidadão do futuro, ele vai perdendo as fronteiras. Então, ficar preso a uma situação muito regionalista acaba limitando a capacidade dessa pessoa de encontrar um trabalho que muitas vezes está do outro lado, mas do outro lado do oceano. Então, hoje a situação do home office, de trabalhar à distância, as reuniões são por videoconferências, demandam dos profissionais uma habilidade, uma competência que há poucos anos atrás não era exigida desses profissionais. Então, o sistema de ensino tem que se preparar para essa dimensão, para essa questão. E uma experiência de aprendizagem, de estudo fora do país, fora da sua região, pode ser bastante favorável para desenvolver essas habilidades e essas competências. Então nós vamos deixar aqui como dica algumas informações para aquelas pessoas que querem estudar fora do Brasil, e aí vamos apresentar o exemplo, como é impossível apresentar sobre todos os países, vamos pegar como foco a Europa, especificamente a Espanha, o que é necessário para vir estudar na Espanha, tá bem? Então, quando a gente fala de problemas na educação, nós temos dados que, infelizmente, deveriam nos chocar e nos chocam. Quase 790 milhões de pessoas ainda são analfabetas no mundo. No Brasil, cerca de 11 milhões de pessoas são analfabetas. Essas pessoas que não sabem ler, que não sabem escrever, elas estão, de certa maneira, marginalizadas do mercado de trabalho. Elas têm dificuldade de relacionamento, não sabem comunicar-se muitas vezes com os outros. Se precisa simplesmente deixar um recado, essas pessoas têm dificuldade de pegar um ônibus, informar-se sobre os seus próprios direitos trabalhistas, direitos de cidadão, direitos de cidadania, essas pessoas têm dificuldade. Então, quer dizer, quando a gente observa no Brasil, existem programas para erradicar o analfabetismo. O Brasil, inclusive, é signatário da Agenda 2030, que é uma agenda desenvolvida em 2015 pela ONU, que tem como um de seus objetivos erradicar o analfabetismo no mundo, porque é uma forma de dar dignidade de vida às pessoas. Então a gente pode ver que o problema ele é muito sério. Quando a gente está falando que, por exemplo, uma pessoa deixar o Brasil e fazer uma experiência de ensino em outro país, como por exemplo na Espanha, isso seria um benefício.
Mas, infelizmente, a gente tem que olhar para o outro lado e ver que também existem pessoas que nem isso têm, que não têm um sistema de ensino básico, que não sabem ler e escrever. Então, isso é um problema muito sério. E é um problema sério porque, quando nós observamos os dados da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mas que tem um viés, pode parecer que é muito voltada apenas para o desenvolvimento da economia, uma instituição muito capitalista, mas não é bem isso, tá? É realmente favorecer o desenvolvimento humano. Então a OCDE, ela desenvolve projetos, desenvolve avaliações que visam aperfeiçoar, melhorar o sistema de ensino no mundo. E um dos dados que se apresenta são os benefícios de estudar fora do seu local de origem. Por quê? Porque, de um lado, nós temos que as pessoas vão ser mais resilientes, as pessoas vão ser capazes de desenvolver habilidades que no seu local de origem não seriam. Mas a própria OCDE, a ONU e os ministérios de educação em vários países, no Brasil e na Espanha nós temos informação sobre isso, apresentam que quanto mais formação a pessoa tem, formação acadêmica, menor a chance dessa pessoa ficar desempregada e melhor seria a oportunidade de salário para essa pessoa. Então, quer dizer, uma pessoa analfabeta ganha menos que uma pessoa graduada. Aqui no Projeto Colaborar nós realizamos um estudo sobre isso e existem dados evidenciáveis sobre essa questão. Quando nós falamos de desemprego, nós podemos verificar com dados que pessoas que têm graduação têm menos chance de ficar desempregada que uma pessoa que não tem graduação. Então, entrando no caso de alguns dados estatísticos da Espanha que vai ajudar as pessoas a verificarem como é importante o sistema de ensino. Então, observando não apenas a realidade brasileira, mas observando uma outra realidade que é a espanhola. E porque no final, repito, nós vamos deixar como dica o processo de migração para estudo, para formação acadêmica na Espanha, na Europa, ok? Então, quando a gente fala, por exemplo, de dados do sistema educacional espanhol, nós temos que 94% das pessoas que têm graduação na Espanha estão empregadas. Então, quer dizer, o número de pessoas desempregadas que têm graduação é relativamente baixo. 40% da população espanhola é alfabetizada também em uma língua estrangeira, especificamente no inglês. 25% da população espanhola, entre 18 anos e 64 anos, tem formação superior. Quando a gente compara esse dado com a Europa, na Europa o dado seria de 1/3 da população. Então, quer dizer, a cada 3 europeus, 1 teria graduação. Então, assim, são dados importantes para que nós verifiquemos como é significativo o fomento à educação. O número de analfabetos na Europa e na Espanha é muito baixo. Ao observar a situação da Espanha, nós podemos verificar que existem problemas. Então, por exemplo, segundo o Instituto Nacional de Estatística do Estado espanhol, cerca de 600 mil pessoas são analfabetas na Espanha. Então, esse é um número bastante alto, ainda que a maioria dessas pessoas sejam idosos, então quer dizer, de uma geração anterior, é um problema muito sério para essas pessoas e socialmente, e para a sociedade, porque essas pessoas terminam tendo dificuldade de relacionar-se, tem um problema de comunicação. Então isso é muito sério, ainda que estejam fora do mercado laboral, já são pessoas inativas, porque muitas dessas pessoas já não estão no mercado de trabalho. Então, para entender um pouquinho essa questão, eu vou apresentar algumas informações sobre a Espanha. A Espanha é um território muito menor que o Brasil. Na verdade, o reino da Espanha caberia dentro de Minas Gerais. Só que ele tem uma população de 46 milhões de pessoas. Então, quer dizer, quando a gente observa a densidade demográfica, não é tão alta, seria de cerca de 92 habitantes por quilômetro quadrado. Só que assim como apresentado pelo Leonardo no nosso vídeo anterior, a distribuição da população ela é muito desigual. Então nós temos a Espanha, ela funciona como um sistema de comunidades autônomas, que eu já explico um pouco como é isso. Mas enquanto nós temos algumas comunidades autônomas
que tem 700 habitantes por quilômetro quadrado, então quer dizer, segundo os dados geográficos e estatísticos, é uma região densamente povoada. Existem outras regiões, uma província, por exemplo, chamada Soria, que é uma região bastante ampla, que tem apenas 9 habitantes por quilômetro quadrado. Então, quer dizer, a realidade demográfica e estatística da Espanha, ela também é muito diferente, ainda que seja num território relativamente pequeno, repito, tamanho de Minas Gerais. Como funciona um pouco a organização territorial da Espanha? Segundo a Constituição de 1978, que foi criada depois do regime ditatorial de Francisco Franco, a Espanha se organizaria por comunidades autônomas. Então, imagine um território amplo e dentro desse território existem províncias. As províncias são territórios com uma limitada autonomia. Então, as comunidades autônomas funcionariam mais ou menos como um estado, daí se chamarem-se comunidades autônomas, e dentro das comunidades autônomas, da maioria delas, são 17, existem províncias. Algumas são uniprovinciais, outras têm diversas províncias. Não vou entrar aqui no detalhe. O que importa existem comunidades muito ricas, densamente povoadas e comunidades e províncias pouco povoadas e com uma economia bastante problemática. Então, é muito díspare, isso que a gente tem que refletir aqui, tem que evidenciar. A realidade espanhola, ela é muito desigual. Existem Madrid, Barcelona, País Basco, dentro do País Basco, a província de Biscaia, são regiões densamente povoadas e com recursos econômicos bastante significativos, mas existem comunidades muito esquecidas, como por exemplo Teruel, como Soria. E aí, entendendo isso, temos que entender também que o sistema de ensino na Espanha, o que é o ensino básico, ele é definido, currículo e padrões elementares, ele é definido pelo governo central, então quer dizer, pelo governo da Espanha. As comunidades autônomas têm autonomia para legislar sobre questões particulares, inclusive curriculares, acrescentando novos elementos, novos conteúdos dentro dos seus currículos. Inclusive, os vestibulares podem ser autonômicos, podem ser regionais, não precisa ser um vestibular nacional. Ainda que as notas para os vestibulares regionais tenham validade para universidades de outras comunidades autônomas. Isso é um problema, depois a gente pode explicar isso melhor, porque gera bastante polêmica dentro do que seria a EBAU, que é o sistema de avaliação do ensino básico, bachillerato, para ingressar na universidade. E aí eu entro então para explicar rapidamente como funciona o sistema de educação na Espanha. Ele funciona até dos 6 aos 16 anos, o sistema ele é obrigatório. Então, o sistema de ensino espanhol ele é dividido em fases, em etapas. Existe na sua base o que é o sistema infantil, a educação infantil, depois a educação primária, que vai dos 6 aos 11 anos, esta já é obrigatória, e aí depois entra no que seria o ensino secundário obrigatório, que seria uma espécie de ensino fundamental fase 2, entrando um pouquinho no que seria o ensino médio. Não coincide perfeitamente com o sistema brasileiro, mas aí terminaria com 16 anos. Então, quer dizer, entre os 11 e os 16 anos seria o ensino secundário obrigatório. Depois disso, entraria no que é chamado bachillerato, que são 2 anos. O bachillerato ele é dedicado especificamente para as pessoas que querem fazer um estudo acadêmico, então quer dizer, entrar no sistema universitário, fazer uma licenciatura, uma formação profissional superior. Então, esses fariam o bachillerato. Quem não quiser fazer o bachillerato, ficar apenas no ensino secundário obrigatório, pode optar por uma formação profissional média. Então, termina a ESO, como é apelidada, e aí já pode entrar na formação profissional.
que é uma formação de grado médio. Então a pessoa não teria um ensino superior, mas teria já uma profissão e já poderia exercer essa profissão certificada pelo Estado espanhol. E claro, depois do bacharelato, ingressaria na universidade. Para entrar na universidade, é necessário fazer uma avaliação que aqui é chamada de EBAU, que é uma espécie de vestibular. Quem define o currículo da EBAU são as comunidades autônomas, pela a independência que eles têm para a formação de currículos. Como funciona? Os alunos de bacharelato, terminando o segundo ano de bacharelato, podem fazer essa espécie de vestibular e aí com a nota eles podem buscar as universidades para ver se a nota coincide com a nota de corte, a nota individual do estudante coincide com a nota de corte da universidade. Então, um estudante, por exemplo, da comunidade autônoma da região de Múrcia, que está no sul da Espanha, pode ingressar na universidade, por exemplo, no norte da Espanha, no País Basco, em Barcelona ou na Galícia. Okay? São comunidades do outro lado. Então, quer dizer, uma está no sul e essas outras estão na parte mais norte do território espanhol. A nota vale nacionalmente. O currículo é diferente, mas então o que significa? Que um estudante de ensino médio, vamos apelidar assim, ele pode fazer o vestibular em uma região e cursar a universidade em outra região, ok? E aí existe algo que é bastante interessante dentro da Espanha e é patrocinado e é incentivado pela União Europeia, que é o sistema chamado de Erasmus, que é um sistema de fomento para que os estudantes de graduação, principalmente graduação, mas também tem na ESO e no bacharelato, estudem uma parte da sua graduação em outro país. Qual é a ideia da União Europeia que coincide com visões da ONU, da OCDE, do Fórum Econômico Mundial? Quando um estudante tem experiências de aprendizagem, de estudo fora do seu país de origem, ele acaba se tornando mais resiliente, ele desenvolve habilidades, desenvolve competências, não apenas linguísticas, mas também habilidades e competências para a resolução de problemas. Porque o jovem que vai estudar em outro país, ele tem que enfrentar determinadas situações que dentro da zona de conforto dele, ele não enfrentaria. E é claro, tem o desenvolvimento das habilidades de comunicação. Então, o que é muito frequente é que um estudante da Espanha vá para a Itália, vá para a Alemanha, vá para a França, e os franceses venham para a Espanha, vão para Portugal, vão para a Alemanha. Então, há uma troca. Segundo os dados da União Europeia, cerca de 1,7 milhões de estudantes já participam em um ano do sistema de educação em país. Então, quer dizer, estudantes deixam seu país, e aí não só da União Europeia, aí já é um dado geral, deixam seu país de origem para estudar em outro país na Europa. Então, entre comunitários e também de estrangeiros. E aí isso vai interessar muito aos brasileiros, porque na Europa há o estímulo para que, digamos, a abertura para que pessoas de outros países, existem programas específicos para sul-americanos, estudem na Europa. Então, há o fomento, há o estímulo para que os europeus estudem em outros países, inclusive façam experiências na América do Sul, na América do Norte, na África. Isso é muito valorizado aqui. Inclusive, depois nos currículos é importante colocar isso, porque faz com que a pessoa comprove de alguma maneira que tem uma visão aberta de mundo, não tem uma visão eurocentrista, uma visão fechada da realidade. Então, quanto mais experiência, melhor. Então, existem programas específicos. Por exemplo, a Fundação Carolina apresenta projetos de financiamento de bolsas de estudo para estudantes sul-americanos, para que possam estudar na Espanha especificamente. Existem outros programas, dependendo do país é possível procurar isso.
Para os estudantes europeus, existe a própria Bolsa do Erasmus. Então, quase todos os estudantes eles têm a oportunidade de, em um momento da sua graduação, estudar em um outro país. Quando a gente entra no ensino de pós-graduação, fazer um mestrado, mas principalmente o doutorado, existe uma categoria que é mais valorizada, que seria o doutorado europeu. Então, uma pessoa pode estudar na Espanha, ter o seu doutorado válido em todo o território europeu, mas ela não tem a classificação como doutorado europeu. E é muito simples obter o doutorado europeu. Basta que a pessoa, o candidato doutorando, faça uma parte da pesquisa, uma parte da investigação em um outro país. E para isso pode fazer um seminário, um curso, tem um período estabelecido, pode ser de 2 meses, 3 meses, e uma parte da tese seja desenvolvida em um outro idioma da União Europeia. Então, por exemplo, se um brasileiro quer fazer um doutorado com a titulação de tese de doutorado europeu, ele pode vir para a Europa. Então, por exemplo, se ele escolhe a Espanha, ele pode fazer o doutorado dele na Espanha, ele vai a Portugal, realiza uma parte do estudo dele em Portugal, volta para a Espanha, defende a tese e escreve uma parte da tese em português. Já tem todos os critérios, tem que fazer uma publicação, mas já tem todos os critérios para ter a tese como uma tese lida no critério de doutorado europeu. Isso valoriza bastante. Quer dizer, a União Europeia, a Europa valorizam que os estudantes tenham experiências de aprendizagem internacional. Algo que no passado, no Brasil, existia com o Ciência Sem Fronteira, que favorecia que os estudantes deixassem o Brasil e tivessem experiência em várias universidades do mundo. Eu até conversando com algumas pessoas de algumas universidades daqui, eles me diziam que durante esse período, muitos estudantes brasileiros vinham para essas universidades e estavam encantadíssimos. Então, há uma troca de experiências muito interessante. A universidade ela realmente se torna um ambiente universal, então é multicultural. Isto favorece a aprendizagem. A pessoa deixa de viver dentro de uma realidade muito restringida, muito restrita e passa a ter uma visão sobre o seu próprio projeto, seu próprio objeto de pesquisa, seu próprio campo de estudo, seja ele das humanas, do campo da saúde, do campo das ciências aplicadas. Expande, amplia o seu campo de visão. Então, isso é muito importante. Quanto mais experiência, mais oportunidade as pessoas terão, num futuro muito próximo, de aproveitar, inclusive, as relações que elas têm com as pessoas que conheceram nessas experiências, para essa resiliência que nós falamos antes, que o Kai-Fu Lee, que o Yuval Harari e que os próprios documentos da OCDE, da ONU, da União Europeia valorizam. Então, quer dizer, é interessante que as pessoas tenham a visão de que é importante uma experiência de estudo no exterior. Claro que existem problemas, medo, problemas econômicos, em outro momento discriminação, mas a gente pode ficar aqui até com a primeira dica as dificuldades são menores do que os benefícios. Então, os benefícios para as pessoas que estudam no exterior são muito amplos, porque acabam desenvolvendo habilidades que eles não imaginariam que desenvolveriam. Então, eu vou explicar rapidamente o que é necessário para uma pessoa no Brasil que deseja iniciar seus estudos no exterior. E como eu disse, visando a Europa. Então, a primeira situação se vem para a Espanha, é necessário ter um conhecimento elementar da língua, do idioma. Então, eu recomendo que estude no Instituto Cervantes, que é um instituto oficial da Espanha e não é apenas um curso de espanhol, é um curso de cultura hispânica, de cultura da Espanha. Então, se tem o Instituto Cervantes na tua cidade, eu te recomendo que faça nesse instituto. E existem bons cursos de idioma espanhol no Brasil. É importante, então, ter um conhecimento elementar. Dentro desse conhecimento elementar, eu diria que o mínimo necessário seria um B1. Então, como é a classificação? É A1, A2, B1, B2, depois C1 e C2.
Então essas são as classificações de conhecimento de idioma. Em qualquer país da Europa funciona dessa mesma maneira. Eu recomendo que pelo menos um conhecimento B1 da língua você tenha se você quiser vir para estudar em um país que não seja Portugal. E mesmo em Portugal você vai ter que ter vai ter que ter a percepção de que o português é completamente diferente. Então, assim, muitas vezes é difícil entender a comunicação. Você vai ter que reaprender o idioma. O português do Brasil e o português de Portugal são bastante diferentes, ainda que gramaticalmente seja a mesma língua. Mas se você vem para a Espanha, tenha pelo menos o B1 de idioma, que você aperfeiçoa. As próprias universidades oferecem cursos para estudantes estrangeiros, ok? E aí vamos para questões burocráticas. Para que você consiga vir para fazer uma parte do seu estudo, até um curso completo na Espanha, você precisa primeiro ter a matrícula. Então entre em contato com a universidade que você quer, o curso que você quer. Eu te recomendo que busque a universidade, que busque contato da secretária do departamento, da faculdade que você quer. Entre em comunicação com essas pessoas para verificar quais são os requisitos para entrar no processo. Então é diferente na graduação e na pós-graduação. Okay? Então, contato com a universidade que você deseja. Muitas das universidades têm departamento para estudantes estrangeiros. Repito, existem benefícios, existem ajudas. É interessante para a própria universidade que haja estudantes estrangeiros. Então, eles facilitam bastante esse trâmite, esse processo. Só que para vir para a Europa é necessário que você tenha, então, a matrícula. Então, sem a matrícula, dificilmente você vai conseguir o visto de estudante, que é necessário para que você venha cursar. Se o curso tem mais de 6 meses, se tem até 6 meses, você não precisaria de um visto de estudante. Se tem mais de 6 meses, você precisa de um visto de estudante. Para conseguir o visto de estudante, que tem que ser solicitado no Brasil pelo consulado ou pela embaixada, depende de onde você viva, você pode entrar em contato com a embaixada da Espanha em Brasília, e eles têm um departamento que é de educação e cultura, eles vão te informar sobre isso, e você tem que reunir vários documentos. O primeiro deles é a matrícula do curso que você quer fazer. Depois você tem que comprovar renda. Então, no caso atual, eu consultei hoje, para você vir para a Europa, você tem que comprovar uma renda de 564,90 € por mês. Você tem que comprovar esse dinheiro já na origem. Então você tem que apresentar uma conta bancária, você tem que apresentar cartão de crédito, você tem que apresentar declaração de imposto de renda de alguém que vai te financiar, comprovar que você tem esses 594,90 € por mês. Isso sem contar todos os gastos que você vai ter com a universidade. Todas as universidades aqui são pagas, não existe universidade 100% gratuita na Espanha. Okay? Então, isso significa que você vai ter que comprovar uma renda de 6.778 € anuais. Se o curso, por exemplo, é de 1 ano. Repito, se você quer estudar aqui durante 1 ano, você tem que comprovar essa renda. Isso não significa que você vai viver com isso, ok? Um aluguel aqui, se você não for compartilhar um apartamento, dividir um apartamento com algum outro estudante, acaba ficando bastante caro. Então, pegando um preço de um aluguel básico, você teria o aluguel aí em torno de 400 €, o aluguel de um apartamento. Eu não estou falando do centro de Madrid, não estou falando do centro de Barcelona, que os aluguéis ficariam de um apartamento pequeno em torno de 700 €. E aí, então, por isso que muitos estudantes escolhem ou são levados, né, a dividir apartamentos para poder conseguir pagar, financiar todo o seu estudo, porque afinal de contas tem livro, tem transporte. Para o transporte, os estudantes têm desconto, existem cartões específicos no sistema de transporte que dão desconto para os estudantes. Quando você se matricula na universidade, você tem um cartão da universidade, um cartão de identidade. Com isso, você faz um registro no sistema de transporte da cidade que você escolheu e você passa a ter desconto no transporte, nos museus e etc. Então, existem benefícios para estudantes. Então, isso primeiro, alguns elementos. Outro, você tem que ter um plano de saúde privado. Então, você já tem que fazer esse plano de saúde para pedir o visto de estudante. Você tem que comprovar
que vai permanecer na Espanha durante mais de 6 meses. Então, seu curso tem que ter mais de 6 meses. E você tem que comprovar que não tem nenhum antecedente criminal no Brasil. Então, você tem que apresentar documentos de nada consta. Todos os documentos que você for apresentar na embaixada para solicitar o visto necessitam estar traduzidos. Então, inclusive para as universidades. Se você quer uma graduação, se você quer um mestrado, se você quer um doutorado, os documentos vão ser diferentes, mas todos os documentos necessitam estar traduzidos. Depois que o seu documento estiver traduzido, você tem que buscar um cartório no Brasil, que tenha o apostilamento do acordo de Haia. Então, esse apostilamento ele vai, digamos, acelerar o processo, ele vai garantir que os documentos na Espanha, vai garantir para as instituições na Espanha que os documentos são oficiais, são verdadeiros. Então, aí você tem o elementar, ok? Para poder, quando você chegar na Espanha, é uma outra burocracia, você vai ter que transformar, se você ficar mais de 6 meses, o seu visto em um NIE, que é um documento de identidade de estrangeiros, para que você possa permanecer na Espanha legalmente. E aí você já tem os critérios elementares. Repito, as universidades fomentam, estimulam a educação, fomentam a presença de estudantes estrangeiros. E repito, para aquela pessoa, para aquele estudante que deseja estudar fora, os benefícios são enormes. E repito, o que é previsto para os próximos 10 anos é que os profissionais terão que desenvolver uma capacidade de resiliência, de transformação muito mais rápida do que pessoas da nossa geração, da geração X. Então, quer dizer, se você está pensando em vir fazer uma graduação ou começar o seu doutorado ou seu pós-doutorado na Espanha e na Europa é semelhante, vai mudar algum outro critério, o valor que você tem que comprovar para o Estado, o idioma que você vai ter que comprovar, mas são detalhes, ok? O padrão é esse, para que você consiga o visto. A matrícula e, claro, cada universidade vai exigir alguma coisa. Então, por exemplo, na França eles vão exigir que você tenha um B2 de francês. Você não vai conseguir estudar na França com apenas o nível B1, que é muito elementar do francês. A Inglaterra está fora da União Europeia, então seriam outros critérios. Mas normalmente fica aí entre o B1 e o B2 como exigências mínimas para o candidato conseguir fazer a matrícula nas universidades. O que eu te deixo então é a ideia de que vale muito a pena estudar no exterior. O aprendizado é muito interessante, não apenas pelos conhecimentos técnicos, científicos, a oportunidade de conhecer especialistas do mundo inteiro, porque aqui na Europa tem muitos convidados de outros lugares, então não apenas da Europa, mas também da Ásia, da América do Sul, dos Estados Unidos, da América do Norte, do Canadá. Então aqui realmente se valoriza bastante esse multiculturalismo. Então, estimulo que, se você tem interesse, comece a buscar. Nós estamos aqui também para disposição. Se você tem alguma dúvida, algum interesse, pode mandar aí nos comentários alguma pergunta que dentro da medida do tempo a gente vai respondendo as dúvidas e te ajudando nesse processo, ok? Então, fica aqui a dica para você que quer estudar no exterior. Faça a experiência, não apenas na Espanha, mas em algum outro lugar. Faça a experiência de uma aprendizagem, de um estudo em outro país, que você vai ganhar bastante com isso. Vai se diferenciar quando falar do sistema laboral, do mercado laboral. Qualquer detalhezinho pode fazer a diferença na hora de contratação de um profissional, tá ok? Antes de terminar o nosso vídeo, queria te fazer o convite novamente. Se esse vídeo foi útil para você, se você valoriza, se você avalia que ele é interessante, dê o seu like. Se não está nos seguindo ainda, passe a seguir o nosso canal, deixe aqui a marcação no sininho para receber os alertas todas as vezes que nós fizermos as publicações. E a ideia é essa, colaborar. Então eu te convido também a deixar o seu comentário, a sua pergunta aqui no nosso espaço de comentários. No mais, saudações!